Bem-vindo aos Jovens Veteranos, um programa da TV Humana que celebra a vitalidade, a sabedoria e a força de quem passou dos 50 e continua construindo novos caminhos. Aqui, cada convidado compartilha sua trajetória, seus aprendizados e sonhos que seguem vivos, mostrando que maturidade é sinônimo de coragem, criatividade e transformação. Mais do que histórias de vida, os Jovens Veteranos é um convite a acreditar que sempre é tempo de recomeçar, inovar e continuar fazendo a diferença. Bom dia, aliás, pode cortar já esse começo. Saudações, sou Egídio Trambaioli Neto, tenho 65 anos, sou nascido em São Paulo, mas estou morando agora em Serquilho, interior da capital, interior do estado, a 150 quilômetros aproximadamente da capital paulista. Eu sou professor e atuei em sala de aula durante 17 anos, trabalhando com vários níveis de educação, da educação do ensino fundamental 1, tive algumas atividades, 2, médio e superior. Hoje, eu trabalho com livros. Aliás, desde 1989, comecei a trabalhar com livros, ainda em sala de aula. Comecei trabalhando com leitura crítica, que é uma atividade que eu realizo ainda hoje, como um filtro, um sensor do que é uma obra que tem características, condições de ser publicada, ou às vezes até tem esse perfil, mas a editora já tem algum produto que concorre. Então a gente, por ética, a gente não faz a indicação, né? Evitar o canibalismo entre autores, o que é muito desagradável. Então, em 89 eu comecei fazendo leitura crítica, em 94 lancei o meu primeiro livro. Tenho até hoje esse livro em catálogo, né? Ele continua sendo comercializado. Por sinal, uma obra assim bastante recomendada, chama-se Alimentos em Pratos Limpos, que é sobre aditivos químicos em alimentos, porque uma das minhas formações é química. E como trabalhei com sala de aula, eu desenvolvi esse material especificamente para se trabalhar em escola. Depois eu acabei fazendo meu primeiro livro pela FTD, onde eu comecei trabalhando como consultor, fui contratado para resolver problemas de matemática, de química, em livros didáticos, né? Porque os vestibulares aconteciam e a gente tinha que ter renovação contínua de materiais. Então, eu acabei ingressando como editor assistente também dentro da FTD. E ali eu comecei a desenvolver um primeiro livro fora desse lançamento inicial que foi na época atual. Aí o meu primeiro livro na FTD caiu no gosto, já pediram um segundo, depois mais dois, foram para quatro. No final, acabou se transformando numa coleção com 8 volumes. Dali, fui progredindo, trabalhei com a Lego Education, desenvolvimento de projetos ligados à parte de educação tecnológica, robótica, e acabei, depois de 8 anos trabalhando na FTD, indo para a empresa da Lego, essa mesma que faz brinquedos, tudo, ela tem um setor dedicado à educação e acabei trabalhando ali. E, ao mesmo tempo, desenvolvi a minha própria editora, que é a editora Irapuru. Hoje ela tem 27 anos. Desculpa, o cachorro está latindo. Aí, em 1997, eu fundei a editora Irapuru. Estou com ela há 27 anos, ela continua no mercado. Temos mais de 200 títulos publicados.
E até hoje trabalho com ela, mesmo aqui no interior, tendo optado por mudar por questões de qualidade de vida. Mudei-me de São Paulo para cá, uma cidade com aproximadamente 40 mil habitantes, uma tranquilidade, delegacia fecha à noite, fecha final de semana, e aí fica só uma viatura, é outra história, né? A diferença é muito grande. E a minha família, eu tenho dois filhos, sou casado, estou com a mesma esposa, ainda bem, né? Já há mais de 35 anos. E nós estamos com dois filhos, e o Lucas trabalha em Harvard, nos Estados Unidos, ele é neurocientista. A Juliana é historiadora, ela trabalha comigo aqui na Uirapuru, ela trabalha no departamento histórico, pedagógico, e nós trabalhamos com essa pegada de criar produtos bem diferentes. A minha raiz, vamos considerar, eu sou uma pessoa de origem humilde. O meu pai era pedreiro, a minha mãe era costureira de chão de fábrica. Depois de casada, ela começou a trabalhar só como dólar, sem receber em dólar. Mas até hoje, mamãe é viva, papai faleceu, mamãe está com 90 anos de idade e é uma pessoa superativa, porque a idade não quer dizer impeditivo. Mesmo com 90 anos de idade, na cadeira de rodas e em função do Parkinson, ela tem uma atividade contínua, ela sempre participa na cozinha, na jardinagem, ela tem lá as cuidadoras dela que trabalham para ela e com ela, e ela está sempre desenvolvendo o seu trabalho. Eu, na infância, nunca pensei que poderia ser um escritor. A minha referência era meu pai, que trabalhava com obras, né? Então, ele imaginava assim, você o quê? Pedreiro, carpinteiro, encanador, marceneiro, ferreiro, enfim, era essa a visão. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar e perceber que dava para ir além, a escola foi o grande alicerce, não que meus pais não colaborassem, eles sempre compraram livros quando a gente queria. Eu lia muito gibi e a gente não tinha condições financeiras e era interessante que eu ajudava a minha mãe a ir para a feira, carregar sacola, puxar carrinho, essas coisas, e ela me comprava um gibi toda semana. Eu adorava o gibi do Tio Patinhas. Enquanto na banca custava até 10 vezes mais, ali pagava com uma moedinha, você comprava um gibi que era disposto no chão, de segunda mão. E fui lendo, 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 me apaixonando, enriquecendo a cultura. E aí, a partir desse momento, eu percebi que eu poderia ir além daquela ideia de trabalhar na obra, né? E isso foi marcante para mim, porque a busca pelo conhecimento precisou ser irrigado, precisou essa semente germinar, e até hoje, é assim, qualquer coisa que me interessa, eu vou atrás, eu quero saber, eu vou pesquisar. Hoje a gente tem tanto recurso tecnológico que facilita. Às vezes você não precisa, às vezes não, né? A maioria imensa das vezes você não precisa levantar de onde você está com o celular, você consegue consultar e tirar suas dúvidas, né? Meu primeiro emprego foi como balconista de um bazar, que vendia material escolar também, né? E a minha avó era dona desse bazar, e ali eu pegava muitos dos livros para ler. Então, vendia bastante livro, não só didático, mas de literatura, com vários conceitos. E aí eu gostava muito de comprar aqueles gibizinhos da Coquetel, né? Palavra cruzada, pesca-palavra, desafios matemáticos, enfim. E fui cada vez mais me envolvendo com essa história de querer saber. Essa mudança, essa conquista de querer vencer, quando cheguei na universidade, o meu desempenho levou a convite para trabalhar como monitor dentro da universidade.
Geologia, eu gostava muito dessa área, porque no curso de formação de química, você tem essa disciplina, né? Afinal de contas, tem muita coisa que vem das rochas, né? E aí foi um encantamento. Eu tive um encantamento para ver a ciência na prática, para pesquisar, para fazer, enfim, todo um trabalho profundo dentro desse campo. E a vontade de pesquisar leva a querer criar materiais, anotar, registrar, até que eu acabei formando esse meu primeiro livro, que embora seja sobre a questão de alimentos, mas eu falava sobre aditivos químicos nos alimentos, porque era inacreditável. Eu olhava para o tipo de alimento que eh, você tinha disponível na prateleira do mercado e o conteúdo dele era tudo codificado na época. Então tinha contém A2, C3, eh, U4, EP5, e os números eram tudo utilizados, eram os numerais romanos, né? Simbologia romana. E aquilo ficou na minha cabeça. O que que é? Quando eu comecei a pesquisar, cheguei na legislação, comecei a verificar, caramba, os embutidos têm nitritos que se transformam em nitrosamina, que é cancerígeno. E aí você começa a perceber por que que se escondiam essas informações. E aí também tinha uma coisa de ingestão mínima diária, que até hoje é algo que, assim, recomendações de ingestão diária, mas você não sabe por que que tem aquela recomendação, né? E aí você depara com uma série de problemas que surgem, né? Que é mais do que o diabetes, né? Ele é uma doença que muitas vezes a pessoa contrai por causa de ingestão de muito açúcar. E você pega embalagem de alimentos aí, é açúcar adicionado. Então, até hoje tem essa manipulação, tem essa distorção de informações, omissão de informações, e a gente fica refém do mercado, né? A economia, né? Pois é. E aí, eu não fui uma pessoa que, assim, parei, de estudar, concluí o curso, interrompi, eu decidi seguir outras áreas de estudos. Então, assim, se eu for falar da minha formação, eu tenho pedagogia, com magistério, administração escolar, sou formado em ciências, matemática, química, bacharel em química, pós-graduado em bioquímica, fiz curso de especialização de astrofísica, enfim. E até hoje continuo pegando, fazendo cursos, buscando informações e apurando e querendo saber mais. Idade não é impeditivo. Idade, ela permite que você vá acumulando conhecimento, vá ganhando musculatura no conhecimento. E isso é importante por causa do cérebro da gente, né? Ele depende muito dessa vitamina cultural para que ele não desenvolva certos males, como o próprio Alzheimer. Atividades do cérebro é a academia para a gente fugir desse tipo de problema. Em que momento eu dei o ponto de virada na minha vida? Foi quando eu estava em sala de aula e comecei a receber convites, né? Tinha lançado meu primeiro livro, que eu acho que ali talvez tenha sido o ponto de virada, ou até antes, quando eu comecei a fazer leitura crítica, que eu comecei a me apaixonar pela essa área editorial. E foi o ponto de virada quando a FTD me chamou para começar a trabalhar dentro de uma editora, né? Os bastidores da editora. E ali eu fui tomando conhecimento de como a dinâmica do livro é interessante, a dinâmica educacional, porque a gente foi passando por fases nesse período em que a gente ouvia falar de construtivismo, surgiu a nova lei de diretrizes e bases, os livros começaram a ganhar um caráter mais. Eles começaram a ter um perfil mais agradável, que até então era uma coisa muito seca,
livros de matemática tinham questões do tipo: arme e efetue, calcule, nada contextualizado. E a contextualização passou a fazer parte, e o governo começou a adquirir obras com um caráter mais lúdico, mais dinâmico, e a gente vê hoje, eu faço essa leitura assim, pura e simples, porque a qualidade do material didático no Brasil, a qualidade dos livros no Brasil, ela é grande, é muito boa. Eu vejo livros de outros países que estão na frente com a questão educacional, nas avaliações do PISA e outras mais, e a gente vê o Brasil ali na rabeira, não é por causa de material, não é. O problema está no cerne da forma como a escola é conduzida, do jeito que é dado, uma sobrecarga professor, o professor recebendo muito mal, péssimos salários. Então, o professor, muitas vezes, que poderia se dedicar de corpo e alma, não estou dizendo que não se dediquem, mas às vezes eles precisam buscar plano B para sobreviver, precisam ficar pegando aulas complementares, aulas de reforço. Para vocês terem uma ideia, quando eu lecionava, meus filhos eram pequenos, eu chegava a dar 17 aulas por dia. Então você imagina, dava aula de manhã, 6 aulas, de tarde, mais 6 aulas, e à noite mais 5 aulas. Era uma loucura, era uma loucura. Então, parte da infância dos meus filhos eu não acompanhei. E o salário não era suficiente para dar conta. Então, se era assim, imagine agora. É triste isso, é muito complicado. E, claro, existem escolas que pagam muito bem, existem escolas que têm um trabalho primoroso na qualidade da educação, mas quando a gente vai para a educação pública, é triste, porque cada município tem uma realidade diferente. Há políticos que cortam verba da educação, que destrói o sistema de educação, eles destroem tudo que está relacionado à educação. A política, no livro do Brasil, ela é uma política interessante, porque há aquisição de obras para leitura para os alunos, mas precisaria ter um trabalho mais efetivo na qualidade da educação. Não é simplesmente colocar o professor lá e falar, se vira. É preciso recursos, ferramentas e muito mais. Então, eu posso dizer que o que marcou a minha vida foi essa entrada na FTD, onde eu comecei a verificar o outro lado, né, o lado da produção cultural. E era uma coisa encantadora. Então, até hoje, eu publico, tenho muito mais livros, eu estou com obras, se eu vou falar dessa forma, né, publicadas, são mais de 730, e não estou parando. Eu tenho obras publicadas no exterior. Então, a minha penetração no mercado, ela é grande, e inclusive no exterior. Mas isso não me conforma, não, eu quero continuar, eu quero voltar a fazer mais, produzir mais, enfim. É, é uma coisa que não me cansa, é uma coisa que não cansa. Eu adoro criar, imaginar, construir, conceber, então produzir e tudo mais. Então, livro para mim é uma paixão. Cada um que nasce, cada um que eu crio. E eu também edito livros para outros autores, leio muitas obras, então a cabeça está o tempo todo ali em atividade. A partir dos 50 anos, eu acho que houve uma
uma maturidade maior nessa questão de leitura de mercado, de leitura de produção de obras, porque a experiência ela vai acumulando, ela tem essa questão, ela é como se fosse uma bateria, ela vai carregando. E por mais que o corpo às vezes fala, ai, dói aqui meu ombro por causa de mexer com o mouse, ou os olhos estão cansados por causa de muita tela, não é uma coisa que você cede. Você continua trabalhando, você continua produzindo, você continua fazendo, e isso continua forte hoje. Esse mês que passou, eu lancei. Não, foi esse mês. Lancei uma obra em Campos dos Goytacazes. Estou com mais algumas outras aí para lançamento. Então, tem um grande volume de coisa aí por fazer. Trabalho bastante. Não sou, às vezes, assim, ontem mesmo me deu uma ideia, vim trabalhar. No domingo à noite, vim para o computador e comecei a trabalhar, a criar mais um projeto, tá? Isso me mantém ativo, realizado, é como se fosse um alimento, né? Ele fortalece. E eu não pretendo parar, eu não pretendo, enquanto for possível, estagnar. Isso está fora dos meus planos. Quero continuar fazendo, quero, talvez o próprio organismo vá colocando limites, né? E isso é natural, mas a cabeça não quer responder para os limites do corpo, não. Muito bem. Eu acredito que eu possa deixar até uma mensagem de esperança para quem chegou aos 50 e quer continuar ativo. Primeira coisa, eu sei que nem todo mundo trabalha não, nesse universo do livro, mas ficar longe deles é um problema muito sério. É importante que você esteja sempre se atualizando, lendo. Por que ler é mais importante? Ah, eu vou ver o filme na TV. O filme é a interpretação do diretor. E aí é a mesma coisa. O teatro, ele tem ali a interpretação dos atores. Mas o livro, ele tem uma história que permite que você também faça a sua interpretação. É o teu olhar, sem influências, embora, claro, o autor ele coloque lá as suas ideias, tudo, mas a liberdade de reflexão é muito maior. E isso faz o cérebro ficar ativo. Isso faz a gente ter poder de chegar numa roda de conversa e falar sobre qualquer tema, falar sobre tudo, falar sobre desde problemas políticos até questões relacionadas a agora a essa mania aí dos bebês reborn, né? Eu lembro que tem até aqueles filmes lá, o Supremacia Born, agora está virando Supremacia Reborn. É terrível. Isso aí não é só uma coisa de mania, tem a ver com problemas psicológicos sérios. Muitos deles são resquícios da pandemia, que a gente foi judiado demais na pandemia. Fomos castigados extremamente por vários fatores, que vão desde negligência até a própria doença em si, que foi devastadora. Nós ficamos aí entre, se eu não me engano, o segundo país com mais casos no mundo, com mais mortes no mundo. Então, é grave, é gravíssimo. E isso daí tem reflexos psicológicos. Se formos lembrar, saímos em 2022 da pandemia, vamos considerar. Estamos em 2025, né? Então, 2 anos e meio. Agora, trauma psicológico, quem já teve depressão, quem já viveu esse tipo de problema, não acaba em 1 ano, 2 anos, às vezes são 5, 10 anos, ou segue pela vida inteira, como a maioria dos casos de depressão, tá? Então, meus planos para o futuro são: o futuro é uma astronave, como diria o Toquinho e Vinícius, né? Então, eu quero viajar nessa astronave, eu quero conquistar novos mundos, novos planetas,
E eu deixo para vocês um recado, né? Quem está se sentindo fora do mercado, ou achando que o tempo passou, primeiro, busque, busque formas de você trabalhar. Se você trabalha intelectualmente, você pode prestar serviços, não precisa necessariamente ser um funcionário, né? Quer abrir uma microempresa? Conheço gente com 60 anos abrindo microempresas e o Sebrae dando um grande apoio, que eu acho que é um caminho maravilhoso. O Sebrae é fantástico. Se você trabalha com atividades manuais, tudo, também aqui na cidade de Serquilho tem um armazém que fica na antiga estação, estação ferroviária. Ele tem ali trabalhos de artesãs e artesãos. Então tem gente que trabalha com madeira, com crochê, com amigurumi, faz sabonete, faz sabão, e as senhorinhas ficam lá vendendo. E tem gente jovem também envolvida nesse projeto. É muito legal porque ficar fora do mercado muitas vezes leva a pessoa à estagnação. É a pior coisa que existe, né? Ficar parado, mente vazia, oficina do diabo, já dizem, né? E o corpo, então, vai definhando. É importante que busque caminhos e busque, talvez, entrar em contato virtualmente pelo Sebrae e fala, queria voltar ao mercado, de que forma posso fazer? Eles são ótimos, vale muito a pena. E a minha experiência, eu acho que ela serve de referência até para pessoas que nem eu tenho 65 anos, né? Então, pessoas que estão na faixa dos aposentados, eu estou ativo, muito ativo, e o tempo todo criando. Então, eu posso dizer que a minha experiência de vida, ela serve e serviu e vai servir para continuar me motivando. É óbvio que se eu pegar um professor que está desgastado, destruído pelo grande mal que a sociedade faz para esse grupo de profissionais do qual faço parte, né? É óbvio que ele pode estar assim com repulsa de uma sala de aula, mas ele pode prestar serviços para editoras, dar aula particular, pode prestar serviços no desenvolvimento cultural na área dele, pode trabalhar com áreas como teatro, enfim, há uma grande gama de oportunidade de trabalho possível. Então, é importante buscar sair do marasmo, tá? Então, eu acho que você pode, você tem competência, você consegue. Bom, eu acho importante também que a pessoa que está com 50 anos ou mais, que ela busque, sim, entrosar com outras pessoas do seu meio. Eu vejo grupos que o pessoal fala de terceira idade, ou até grupos mais jovens, né? A terceira idade hoje em dia, eu acho que ela já começa aos 50, depois vem a quarta idade, a quinta idade, e nenhuma dessas idades você pode esquecer da vaidade, né? Vai a idade, mas a vaidade tem que permanecer. Você tem que ter um relacionamento social, isso é importantíssimo, inclusive para evitar problemas como o Alzheimer. E esse relacionamento social, ele também abre portas, porque às vezes alguém está precisando de algo que você possa fazer. Isso é importante demais. Então, socialize. Isso é importante demais. Busque ficar ativo. Leia bastante diversos tipos de leitura. Não adianta. Ó, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela já estava com quase 70 anos de idade. Ela falou assim: Ah, eu tenho lido bastante. Aí, o que que você tem lido? Aí, a hora que ela começou a falar,
só coisas relacionadas à religião. É interessante você ter sua religião, ler a respeito, tudo. Sim, mas é importante também que você diversifique a sua leitura. Caso contrário, você fica preso a um universo. Você monta uma bolha e ali você fica refém. Então, muitas vezes a gente ouve coisas absurdas porque a pessoa só consegue olhar pela religião. E isso é diferente. Não estou desmerecendo, não é esse o objetivo, mas é importante que a pessoa tenha múltiplas visões de mundo, tá? Agora, como eu posso encerrar? Que eu falo bastante, né? Descendente de italiano, e às vezes tem que controlar a mão aqui porque ela quer falar bastante. Eh, eu acho que uma coisa que resume muito bem a minha história é: o futuro, ele é um desafio. E esse desafio tem que ser sempre motivador. É a mesma coisa. Se você tem um objetivo de vida, a partir do momento que você para de correr atrás dele, o que não é legal é que vai correr atrás de você, tá? Por fim, pessoal, eu agradeço demais essa oportunidade de falar. Espero que minhas palavras possam acender essa centelha, essa brasa que está adormecida, da atividade, e que pessoas com a mesma idade, ou superior, ou inferior à minha, busquem o seu devido e merecido espaço. Um grande abraço a todos vocês, a TV Humana, que, como o próprio nome diz, é humana demais. Obrigado.